É impressionante o quanto é difícil a gente estabelecer o limite. Quanto é que do meu território eu vou conceder que o outro possa entrar e tomar posse? Que amizade, relacionamento é sempre isso. É a autorização de que o outro entre na nossa vida. E nem sempre o outro entra com responsabilidade. Eu encontro muita gente machucada pela vida, justamente porque uma outra pessoa entrou no seu território de maneira desrespeitosa. Machucou, jogou ali o seu lixo e depois foi embora. Só que com um detalhe, levou embora daquela pessoa toda a força que ela tinha para os seus recomeços. Isso é sequestro da subjetividade. Quando a gente passa por uma experiência de afeto em que o outro torna-se o proprietário das nossas decisões. Quando a gente se torna incapaz de decidir. Quando toda a minha vontade fica nas mãos do outro. Quando o outro começa a ter tanta ascendência sobre mim, a ponto de me impedir de tomar as minhas decisões. Todos nós enfrentamos isso, gente. É um desafio muito grande. Pai e mãe, na relação marido e mulher, na relação com os filhos. Educar o filho para ser livre é um desafio muito grande. Educar um filho para que ele aprenda a ter autonomia. Autonomia é um processo difícil da gente chegar. Na vida, a autonomia não chega facilmente, não. A gente precisa lutar. Mas essa autonomia, ela também não pode ser interpretada como libertinagem. Agora ninguém manda em mim, eu agora não tenho mais regras. Não, não é assim não. É o contrário. A autonomia é o pleno conhecimento das regras. É o ser humano situado no contexto de regras e possibilidades. É interpretar a regra como um caminho seguro para o meu agir. Autonomia é isso. Quando eu vou tomando posse de mim, eu vou tomando posse do que eu posso, do poder, e tomo posse daquilo que eu não posso também. Eu sei quem eu sou. Não sou uma ilusão. No livro a gente trabalha esses conceitos, Ser pessoa, a filosofia nos ensina, sobretudo no contexto judaico, e depois a antropologia cristã vai aprofundar isso. Ser pessoa é a gente estar sobre esses dois pilares. Eu tenho posse de mim e depois me disponho ao outro. Eu sou dono de mim. Eu tenho cada vez mais um controle dos meus afetos, das minhas reações. Eu tenho um conhecimento da minha realidade, do meu contexto. Eu sei de onde eu nasci. Muitas vezes eu sei interpretar o momento de hoje a partir do meu passado. Eu tenho uma visão mais ampla sobre mim. Eu sei por que às vezes eu ajo dessa ou daquela forma. Isso é ter a posse. É você estar mergulhado nessa missão de ser o seu dono. Um exemplo muito simples. Quando eu sinto ciúme de alguém, quando eu começo a querer o outro para mim, eu preciso tomar posse de mim. Eu preciso ter consciência que eu não tenho direito de sentir isso. Eu não tenho o direito de agir na direção do outro tomado por esse sentimento de posse. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu perco um pouco a minha capacidade de ser eu, porque o ciúme vai me fazer agir de um jeito desonesto comigo mesmo. Eu vou começar muitas vezes a perder a minha vida de vista para ficar olhando o que o outro está vivendo. Toda vez que eu tomo consciência de um defeito meu e começo a trabalhar para superá-lo, de alguma maneira eu estou tomando posse de mim, do meu território. E quando eu luto para que esta tomada de posse seja cada vez mais um processo constante, eu vou acelerando então este primeiro pilar do conceito de pessoa. Eu me possuo. Você se possui? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, Você já se possui? Você já tem conhecimento das causas do seu agir? Por que você é tão ciumento? Por que você é tão aborrecido? Por que você é tão orgulhoso? Você é mentiroso? Por que você mente tanto? Ninguém é mentiroso por acaso. Veja bem. Tomar a posse de si, você já se possui?
é estar consciente de tudo isso. É claro, gente, nós nunca vamos ter consciência plena das coisas, mas é uma maneira muito interessante da gente controlar o nosso temperamento. Quando você sabe que você é nervoso demais, você precisa conhecer onde é que está a causa deste nervosismo. São as inseguranças? Você tem medo de que alguém saiba mais que você? Em um determinado momento da sua vida você foi humilhado? Ou alguém mandou muito em você e agora você quer mandar em todo mundo? Volto a dizer, ninguém é por acaso. E quando a gente vai mergulhando neste autoconhecimento, a gente vai tomando posse da propriedade, né? Como se a gente fosse passando a nossa escritura para o nosso nome, né? O território é seu, mas você ainda não tem a escritura. O autoconhecimento, o esforço que você faz para se conhecer ao longo da vida, é uma maneira de passar a escritura para o seu nome. Aí tudo bem. Você só pode dar para o outro aquilo que é seu. Como é que eu vou me dar como pessoa se eu não sou meu? Se eu ainda não sei me controlar, se eu ainda não tenho equilíbrio nas minhas ações, se eu ainda sou um potro, né, sem doma, como é que eu vou me doar ao outro? Como é que eu vou dar o amor ao outro se eu ainda não tenho o meu próprio amor? Se eu ainda não me amo, se eu ainda não me respeito, como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou respeitar o outro? E aí entra a grande questão. O conceito de pessoa nos ensina: só pode dar-se ao outro aquele que já tem o que se é. Aquele que se possui pode se dar ao outro. E aí, gente, nós vamos entender por que que você vai encontrar algumas pessoas pela vida tão generosas, tão livres, tão capazes de amar sem exigências. Porque elas já se possuem. Elas já perderam essa bobagem dessa vaidade, da autoimagem, dessa coisa, o que os outros estão pensando de mim, né? O que os outros estão achando a meu respeito? Já passou essa fase. Ela já está se lixando para isso tudo. Para ela importa o que ela é, o que ela sabe de si mesma, o que ela já conseguiu no seu processo humano. E aí você vai entender uma doutora Zilda Arnes, uma mulher que morreu lá no Haiti se doando. Diz que o filho dela, né, antes dela viajar, falou: mamãe, não vai não, a senhora está tão cansada. Diz que ela sorriu para ele e disse: meu filho, como não vou? Se essa é a minha vida, ficar não é a minha vida. A doutora Zilda Arnes descobriu isso. Por isso ela era tão livre para deixar o seu mundo e ir à busca do mundo dos outros. Ela já tinha criado tudo que tinha que criar, já tinha dado finalidade a tudo que ela precisava encaminhar. A família já estava encaminhada, ela foi se dedicar à caridade. Aí você entende por que uma irmã Dulce existiu, né? Uma mulher com uma capacidade imensa de se doar. Porque se possuía. Ela era dona dela. Aí o amor fica mais puro. Por que a gente estraga tantos outros? Com o nosso amor doente, com o nosso amor possessivo, com o nosso amor irresponsável. A gente age em torno desses ciúmes que a gente sente, a gente mente, a gente arma contra os outros, a gente joga o outro fora, porque a gente não quer ser incomodado, a gente quer ser proprietário dos outros, e para a gente ser proprietário dos outros, a gente quer excluir todos os outros que de alguma maneira estão perto daquela que a gente quer possuir. Nós agimos de maneira diabólica. Por quê? Porque eu não me possuo. Eu ainda não dei conta de controlar as minhas carências. Eu ainda não dei um jeito de organizar dentro de mim todos os meus desequilíbrios. E todos nós somos assim, minha gente. Todos nós temos essa parte doente que precisa ser consertada. Todos nós temos essa propriedade que precisa passar à escritura. Agora, o esforço do dia a dia é que vai fazendo com que a gente vá vencendo isso. Primeira coisa, ter consciência. Primeira coisa, primeiro passo para a transformação é a consciência. Eu tenho que ter consciência das minhas possibilidades e dos meus limites. E quando eu me torno consciente do que eu tenho de bom e do que eu tenho de ruim, eu vou investir um pouco mais para multiplicar a minha parte boa, que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém que vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente
de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida, e de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo fracasso. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida. Por quê? Porque você não viveu essa reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo.
eu sou responsável pela minha felicidade, e se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz, não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando aqueles que estão do meu lado. Porque às vezes a gente se transforma num problema para o outro, justamente por causa disso. Não estou com um coração reconciliado, não estou reconciliado com a minha história, e acabo transformando a vida dos outros que estão do meu lado numa experiência desagradável, pesada. Às vezes a gente vira um peso na vida do outro. Por quê? Porque nós estamos trazendo pesos demais para dentro de nós. Pedir a Deus para a gente ser mais leve, né? Vamos jogar fora aquilo que precisa ser jogado fora, vamos assumir o que precisa ser assumido, vamos dar a Deus uma oportunidade de agir dentro do nosso coração. E se este programa pode ser um instrumento na vida daquele rapaz, quem sabe pode ser na sua também. Se ele pôde ajudar um coração a tomar posse do jogo contrário que ele estava vivendo e inverter a situação, por que isso também não pode acontecer com a gente? Eu digo porque eu também sou beneficiado com este programa. O que Deus fala em mim, a você, que fala em mim, para você, que fala em você, para mim, através das cartas que chegam, essa é a matéria-prima bonita da nossa conversão. É assim que nós vamos vivendo este bonito processo de sermos transformados para melhor. Ser transformado para pior, não. Isso é involuir. E não é isso que nós queremos para nós. Padre, sabe quando se sente que não se fez as melhores escolhas porque sempre permitiu que os outros fizessem por você e que precisa inaugurar um novo tempo? Sabe quando já descobriu há algum tempo as razões dessas escolhas e tudo o que precisava saber para não cair na armadilha delas novamente? Ou ainda que tem razões concretas para estar indiferente, sem forças, mas que sempre conseguiu se apegar a um detalhe que lhe fizesse ressurgir das cinzas e agora parece que não vê? Pois é, querido padre, em lágrimas e com vergonha lhe digo, estou assim. Não estou doente, ninguém morreu, tenho saúde, emprego, família, mas estou em uma fase de não atitude. E isso está me matando por dentro. Nunca tive o alicerce emocional de uma família. Tive todo o material necessário. Sempre acreditei que formaria esse alicerce em uma família que ainda não chegou e nem sei se vai chegar. Mas hoje já sei, de verdade, as raízes mais profundas devem mesmo ser lançadas à luz do Evangelho, onde o divino só pode agir em nós à medida que nossa humanidade trabalha com atitudes certas, incertas e até erradas, mas que agindo está aberta à transformação. Sabe quando a razão diz levanta e anda, porque tem possibilidades, novos parâmetros e a capacidade de fazer toda uma vida valer a pena e não ser vivida de qualquer jeito? Que pode andar sozinha, fazer as próprias escolhas, porque tudo um dia lhe ensinaram foi uma leitura mais fácil e não real de Deus? Então, padre, parece que perdi a força da ação e acho que assim Deus não age em mim. Acho que até teria forças para começar de novo, uma nova faculdade, um novo começo. Desta vez por prazer, quem sabe? Mas sinto muito medo. Sei de muitas das minhas limitações e quando penso nelas, gosto de desistir. Gosto do que faço, mas tudo que envolveu essa escolha veio com um fardo muito pesado e que aumentou demais depois. Sabe quando descobre que ao lado de algumas pessoas você tem vontade e estímulo de ser melhor e que pelos desencontros da vida nunca pôde ficar perto destas? E que por outro lado, o que tem perto e próximo são apenas as pessoas de sua própria família e que por insanidade o que sente neste caso, é o seu pior lado? Onde perde as forças para tudo que se propõe, mesmo sabendo que o fundamental de tudo é uma decisão pessoal para a mudança, e agora sofro porque sei que parada não chego a lugar nenhum. Indiferença e omissão para mim é vivo morto. Então cansei. Sinto medo de começar de novo em áreas desconhecidas e muito fraca para tentar diferentes formas nas coisas antigas. Não sei se pode me dizer muito, mas pode me entender, padre?
É engraçado quando em alguns momentos da nossa vida a gente passa por algumas crises em que tudo o que a gente construiu parece perder o sentido. Veja bem que isso não é uma realidade que acontece somente com quem se casou. Aqui você tem um exemplo muito claro de uma moça bem-sucedida profissionalmente e que num determinado momento entra dentro de um processo de crise e ela verdadeiramente precisa de ajuda. E mesmo porque neste momento eu tenho certeza que muitas pessoas passam pela crise, por essa crise de, depois de um determinado momento, de ter construído isso, de ter estudado, de ter escolhido, você começa a colocar em questão as escolhas que fez. Todos nós passamos por essa crise, de você num determinado momento da vida parar e pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu escolhi para mim? Onde é que eu amarrei o meu jegue, não é? Não tem aquela história? E é muito triste num determinado momento da sua vida você descobrir que você fez a escolha errada, que você não aproveitou a oportunidade certa. Chega um momento da nossa vida, minha gente, que nós vamos olhar para aquilo que a gente escolheu, para aquilo que a gente permitiu, para aquilo que a gente perdeu, para aquilo que a gente ganhou, que às vezes a oportunidade está brilhando diante de nós. Às vezes ela vem através de pessoas maravilhosas, de situações maravilhosas, a situação brilha diante dos nossos olhos, a gente não pega, passa. A vida cobra, não adianta. As escolhas de hoje serão cobradas no futuro e às vezes no futuro muito próximo. Aquilo que nós estamos escolhendo para a nossa vida hoje, isso vai ser consequência daqui a um tempo. E depois a gente vai ter que contabilizar isso no final. Da mesma maneira como brilha uma situação horrorosa, mas aparentemente atraente, nós pegamos, nós corremos atrás, a gente faz, e depois aquilo vira uma destruição para nós. Minha gente, a gente precisa tomar muito cuidado com esse processo de crise. Primeiro porque a gente corre o risco de ser injustos. Às vezes não é tudo que está errado. Às vezes é um detalhe. Mas nós estamos fazendo a leitura do todo a partir do detalhe. E esse é o cuidado que você precisa. Qual é o lugar, de qual janela desta sua casa, da casa da sua vida, você está olhando? Qual é a janela em que você se debruçou? É aqui que você vai começar a concluir que a materialidade da vida só tem sentido se ela estiver sustentada por uma espiritualidade. E amar é espiritual, não é verdade? Por mais que isso seja físico, a gente se abraça, a gente se beija, a gente se toca, a gente traz o outro para perto, a gente leva, a gente busca. O amor de um pai pelo filho, por exemplo, ele é físico o tempo todo. É o amor do deslocamento, eu levo o meu filho para a escola, eu busco o meu filho da escola. Mas isso tudo é motivado por um espiritual que está dentro de nós. É esta dimensão imaterial do amor que faz a gente viver a crise do jeito certo. É muito triste você encontrar pessoas trancadas em suas mansões e não tem um amigo que entra ali dentro para desfrutar daquela beleza, daquela riqueza. Se a gente está sem a estabilidade emocional, afetiva, espiritual, a gente não dá conta de atribuir sentido a tudo que a gente construiu materialmente. É assim que a gente explica, minha gente, a infelicidade de pessoas riquíssimas e que não tem sequer um amigo para entrar dentro da casa e desfrutar do prazer que ela tem. Qual é a contradição aqui? Eu busquei, eu realizei, mas agora não tenho com quem dividir o que eu encontrei, o que eu realizei. Porque, olha gente, vou testemunhar isso para vocês, isso eu experimento na minha carne. Por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. O pior não é estar em crise. O pior é você não ter alguém com quem você possa dividir a sua crise. Essa é a pior de todas as crises. É você reconhecer que diante dos seus problemas, das suas dificuldades, você está só. Você não tem a quem recorrer. É engraçado, né? A gente encontra pessoas que suportam muito bem a pobreza material e que vivem tranquilamente sendo pobres. Agora, se falta a riqueza afetiva, a riqueza espiritual,
Não sobra nada da gente. Podemos ter um aparato de coisa, de sucesso, de reconhecimentos em torno de nós, mas se a gente não tem alguém para olhar nos nossos olhos e nos dizer, olha, parabéns pelo sucesso, alguém que você sabe que verdadeiramente está vivendo aquele momento com você, a crise se estabelece e ela se torna definitiva dentro de nós. A maior pobreza que nós podemos viver na vida é esta: eu olhar para o meu telefone, ver 200, 300 contatos, mas eu não reconhecer em 200, 300 contatos alguém que eu possa ligar para chorar, para contar a minha dificuldade e saber que do outro lado eu vou encontrar alguém com uma palavra que vai verdadeiramente me ajudar a viver a dificuldade da vida. A solidão, minha gente, é uma das coisas mais doídas que nós podemos enfrentar na vida. Quando você não tem mesmo para quem você deixar a sua herança, não é? E não é só a herança material, não. Eu estou falando essa coisa de você emprestar o sentido para alguém. Você ter alguém do seu lado que você cuida. Alguém que está do seu lado que cuida de você. Essa experiência mútua do cuidar e ser cuidado, isso é profundamente realizador na vida de uma pessoa. E é isso que faz falta. É isso que vai gerando crise, é isso que vai gerando tristeza. Quando você percebe que o seu mundo está vazio. Ele tem uma boa estrutura material, ele tem uma boa estrutura de realizações, mas falta a melhor de todas elas, que é a realização afetiva. Porque às vezes, minha gente, a gente não consegue dentro de casa, a gente não consegue com a família, mas você tem um amigo que é como um irmão. Não é verdade isso? Todos de nós podemos testemunhar isso. Em muitos momentos da nossa vida, o que nos segura não são os nossos irmãos, não são os nossos parentes, não. Quem nos segura para a gente ficar de pé muitas vezes são os estranhos que chegaram, mas que se transformaram em peças fundamentais na nossa vida por causa da maneira responsável como nos olharam, nos agregaram. Se a pessoa não nos agrega, se ela não nos faz crescer, se a gente é apenas um depósito das necessidades dela, ela não nos agrega com nada. E a gente descobre que a gente vive perfeitamente sem ela. Que lamentavelmente, minha gente, nós temos muitos colegas, mas amigos de verdade, e amigos que agreguem, né, que digam alguma coisa, que tenham alguma coisa, que tenham uma visão nova para nos emprestar. Isso é muito bonito. Você estar ao lado de pessoas que tenham uma visão nova para lhe ajudar a enxergar a vida. Se você tem, faça de tudo para você manter esses vínculos o mais tempo possível, porque isso é uma riqueza, minha filha, que você não encontra nos shoppings para você comprar, você não encontra nas prateleiras da loja. Quem conquistou, conquistou. Por isso que muitas vezes as relações familiares são tão fragilizadas. É porque muitas vezes os irmãos, os pais, os familiares não agregam. E é muito triste você chegar a essa conclusão, de que você recebeu muito mais de fora do que daqueles que eram da sua casa. Quando muitas vezes o contexto da família ele representa só problemas, só dificuldades, não são pessoas que vão te agregar, não são pessoas que vão te promover, que vão lhe ajudar a superar as suas dificuldades. Então a gente vai ficando frágil, a gente não vai tendo esse referencial. Mas não, se você chega à conclusão de que você não tem o referencial dentro da sua casa, o ideal é que fosse lá. Mas então comece a estabelecer vínculos que possam representar isso para você. Pessoas que verdadeiramente vão ajudar você a vencer na vida, a curar um pouco desta aridez afetiva que você tem, esta aridez espiritual, de pessoas que vão lhe ajudar a vencer essas crises, que estarão do seu lado no momento delas. Há momentos em que a gente planta, há momentos em que a gente colhe. A sorte, minha filha, é que você tem apenas 33 anos e ainda dá tempo de plantar muita coisa boa, de reverter esse quadro familiar. Claro que é possível. Você não precisa ser amigo de todo mundo dentro de casa, não. Às vezes nem é possível isso. Mas você precisa estabelecer laços fecundos com as pessoas que estão do seu lado. Se a gente começa a olhar o detalhe que nos incomoda e nós o fazemos crescer, ele realmente vai tomando conta do todo. E o interessante, Vanessa, é que a sua carta parece demonstrar que, mesmo você tendo toda essa realização profissional, você vive uma instabilidade emocional muito grande dentro da sua casa. E essa, muitas vezes, gente, é a causa de muitas crises. Porque não adianta a gente conseguir
Não adianta a gente ter, não adianta a gente chegar lá. A gente precisa ter alguém que veja o que a gente conseguiu, que nos apoie para chegar lá, que esteja do nosso lado no momento em que nós chegamos lá. E Jesus já dizia, né? Quem é igual encontrar a pérola preciosa. Quem sabe que ali está a pérola preciosa, renuncia tudo que está sobrando e vai embora atrás da pérola preciosa, porque sabe que lá você encontrará a segurança necessária, o lugar certo para você crescer, para você estabelecer novos projetos, para você ir além. Gente que olhe para você de um jeito novo. Gente que nos olha de um jeito velho, isso não faz diferença. É horrível a gente ser olhado de um jeito velho. A gente encontrar alguém que nos estende a mão, que nos dá uma oportunidade, isso é maravilhoso. Experimento isso na minha vida o tempo todo. Com os amigos que, graças a Deus, eu fiz ao longo da minha vida. De pessoas que me fizeram crescer. Gente que fala o não na hora certa, sabe? E que depois acompanha o seu processo com responsabilidade, sem ciúmes. Acompanha na cumplicidade. Quer nos fazer crescer. Quer nos edificar. Isso é muito bom, minha gente. Quando você encontra pessoas que representem esse papel na sua vida, Vanessa. Esta segurança afetiva, ela é muito necessária. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários. Inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.